Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula. Hoje nós temos uma live incrível com o carioquíssimo Edmur. Hoje nós vamos falar de uma reflexão na área da fisioterapia, tá? E na área da saúde em geral, tá? Mas na fisioterapia isso acontece muito. Porque o fisioterapeuta quer um método barra técnica para chamar de sua. Essa é a nossa reflexão do nosso dia de hoje. Salve, salve! E aí, Rodrigão? Grande amigo de Muro, hein? Beleza? Como é que tá? Beleza? Vamos começar pelo começo, cara? Vai. Um monte de gente que está aqui te conhece e algumas pessoas não te conhecem. Então, por favor, se apresente, conta como é que chegou na fisioterapia, o que você faz. Eu já sei muito bem, mas o pessoal não sabe. Conta um pouco da sua história para a gente chegar um pouco a discutir um pouco disso que a gente quer, né? Qual que é o seu carro-chefe, que é dor na coluna, dores crônicas, vamos que vamos. Massa. Cara, eu tenho muita dificuldade de ficar contando, porque eu já contei algumas vezes, parece que eu estou repetindo e enchendo o Mas saco de alguém. Mas tem um monte de gente que é novo aqui, então fazendo um manda brasa. super resumo, eu sou fisioterapeuta, essa é a minha formação de base. Eu me formei em 2002, comecei a atender em 2000, né, fazendo staff no formato que eu atendo hoje, né, eu, um paciente, uma maca. Geralmente os meus atendimentos são particulares e individuais. Tive experiência dentro de setor de terapia intensiva. Dentro da fisioterapia, eu desde berço estava junto com uma pessoa que representa a terapia manual no Brasil, chama Palmiro Torrieri, bastante conhecido. Eu costumo chamá-lo de padrinho, assim, porque ele estava no meu momento mais verde do aprendizado, né? Então, de uma certa forma, eu recebi essa influência muito forte no berço, né, da terapia manual. O Palmiro é um cara que estava presente na primeira turma organizada de osteopatia do Brasil, então as leituras que eu fui fazendo junto com ele foram também recheadas de saberes osteopáticos. Eu peguei o Palmiro num momento extremamente crítico em relação à osteopatia, quando ele estava fazendo a formação do Mulligan, e aí depois ele acabou virando professor. Então eu aprendi a apreciar a osteopatia, mas ao mesmo tempo com uma visão muito crítica, porque o Palmiro sempre foi muito severo, apesar de ser um osteopata, de estudar e ser uma das pessoas mais eruditas dentro da fisioterapia que eu conheço, e é uma pessoa muito crítica assim, em relação à osteopatia, e eu acabei desenvolvendo a minha leitura também um pouco a partir dessa crítica, né? Fiz as formações de terapia manual, todas, pelo menos a parte de conceitos fundamentais, porque talvez isso até seja um objeto de trabalho, né, da gente na nossa discussão. Eu gosto dos fundamentos das técnicas, e aí assim, já dá a primeira cartada aí do que a gente pode do que a gente vai falar hoje. Né? Então, sempre me interessou muito mais os fundamentos do que o próprio agir, né, da técnica. E eu fiz essa, Mulligan, Maitland, fiz o Maitland com a Carla Daniele, fiz o Mulligan com o próprio Palmiro e com o Michael. Fiz o Mackenzie com o professor Liberato, fiz osteopatia na Escola de Madrid e fiz algumas outras formações, como uma pós-graduação em anatomia, que já era a minha verve, né? Embora não tenha terminado essa pós-graduação, não entreguei o trabalho, fiquei meio... Estava preocupado com outras coisas na época. E fiz um mestrado em filosofia da educação, na verdade um mestrado em educação pela Faculdade de Educação da UFRJ, e o meu campo era a filosofia da educação. Então, fiz parte do grupo de estudos sobre educação e imaginário, né, Laboratório do Imaginário Social e Educação. Não sei nem se ainda existe essa área de atuação lá na Faculdade de Educação da UFRJ, mas foram as coisas que eu estudei. E junto com, nessa onda, meu orientador era uma pessoa que estudava os poetas e os filósofos, né? Era um filósofo que, à esteira do Rubem Alves, que era um filósofo da Unicamp, que fazia um estudo sobre alguns poetas brasileiros e como que a leitura desses poetas poderia modificar a forma como o professor enxergava o processo educacional, né? Aí estudou Manuel de Barros, estudou Adélia Prado, estudou
Fernando Pessoa, estudou vários poetas nessa ideia, nessa metodologia. O meu professor, meu orientador, estudou Paulo Leminski e como que aquilo pode ajudar no processo de ressignificação do ato educacional, do ato pedagógico. E, cara, o Leminski é muito transgressor, então eu já tinha uma tendência a ser bastante crítico em relação ao tecnocratismo. Dentro da faculdade eu consegui instrumentais intelectuais para poder entender qual a profundidade desse tecnocratismo na nossa cultura. E aí, como fisioterapeuta, foi impossível eu não juntar, projetar, né, essa ideia, né, para o que a gente está fazendo, né? Fazendo um super resumo, essa é a minha história, como eu atuo. Geralmente eu passei alguns anos dando aula em curso de pós-graduação. O último foi o Hospital Albert Einstein, onde eu dava o curso da cadeira de bases neurofisiológicas da dor na pós-graduação em dor, né? Cheguei a dar aula em São Paulo, Belo Horizonte e aqui no Rio de Janeiro. E agora eu estou fixado numa outra onda, que é um projeto meu, assim, que é juntar o que a neurociência tem produzido de material com o que a filosofia tem de instrumental e intelectual para projetar exatamente sobre questões do fisioterapeuta, né? E atuo, assim, o meu grosso é o meu atendimento. Então, eu atendo paciente várias vezes por semana, o dia inteiro. Essa é a minha prática mais comum, né? Uhum. E dou aula, viajo fazendo essa onda de palestras e agora os encontros virtuais, Isso né? mesmo, isso mesmo. Ainda bem que você veio para a internet, que a gente precisa de caras como você aqui. Edmur, você discorrendo sobre um monte de método, um monte de técnicas, bebendo de várias fontes, como é que você vê esse cenário da fisioterapia hoje, dessa forma de que a gente trabalha baseado em técnicas, em métodos, tentando já começar a puxar o nosso tema da live de hoje? Cara, 3 coisas vêm na minha cabeça assim quando você coloca essa questão. Uma delas é a desvalorização da categoria profissional, né? Recentemente a gente viu o edital lá das contratações emergenciais do Ministério da Saúde. Uhum. E, cara, eu fiquei muito chocado, assim, com... Só parênteses, né? Foi de lá que saiu nossa live, né? Foi de lá que saiu a nossa live. Isso. Foi dessa sua publicação que a gente falou, putz, nós precisamos conversar com o fisioterapeuta porque alguma coisa de errado está acontecendo. Coisa de errado. Agora explica o que aconteceu para quem não acompanhou a nossa conversa. Está todo mundo meio estranho, mas para quem não tiver, resumindão. O edital saiu com uma relação categoria profissional, horas de trabalho e erário, né, e salário, muito, muito estranho em relação à proporção de tempo. Então, nós temos, por exemplo, como profissão da área de nível superior, arquitetura e fisioterapia. Eles contrataram arquitetos e, na hora de contratar o fisioterapeuta, ao invés de fisioterapeuta, aparecia fisioterapia, que depois o Zican que me chamou a atenção para isso, Fernando Zican do FRJ. Eu não tinha visto isso. A primeira coisa que já chama a atenção, não chamou a minha, mas depois que chamou do Zican e ele me alertou, era engenheiro, médico fulano, médico ciclano, enfermeiro, fisioterapia, arquiteto, não sei o que, não sei o que. Então já é estranho, quer dizer, não está contratando a pessoa, né? Está contratando uma lacuna. Uma profissão. Uma profissão. E para 30 horas, o salário era 4 mil e poucos, e o arquiteto para 40, quer dizer, um pouco mais, mas são mais de 10 mil a mais, né? Então, assim, é uma discrepância gigante. O médico ganhava igual o arquiteto e o fisioterapeuta ganhava menos da metade do que o médico e o arquiteto. E aí, assim, você pode ficar meio puto com o médico? Pode. Tá? Cada um tem a sua linha de frente numa pandemia dessa, seu argumento, etc. Mas ganhar menos do que o arquiteto é pra gente começar a refletir. Cara, nessa proporção e nessas condições, porque assim, somos 2 profissões de nível superior. Claro, então, claro. A gente conversa. Que isso é a proximidade que argumenta que o médico, mas é outra discussão mesmo. Mas assim, pela mesma quantidade de horas, é muito estranho. E a gente é linha de frente, quer dizer, assim, o fisioterapeuta, junto com o técnico de enfermagem, é o físio e o técnico de enfermagem, eu trabalhei em unidade fechada.
São as pessoas que mais botam a cara na frente da cara do paciente. Claro. Tá todo mundo falando de respirador mecânico no Brasil e no mundo. Para ter um respirador mecânico, tem que ter um fisioterapeuta no pé da cama. Se não tiver, não adianta. E eu já vi muita gente falando que não, defendendo o corporativismo de classe em relação aos médicos e tal. Eu atuei num setor fechado, eu sei como é que funciona. Se não tiver fisioterapeuta habilitado a atender com ventilação mecânica, ninguém vai fazer direito. Quando o fisioterapeuta entrou no CTI, foi o Carlinhos Azeredo que trouxe essa inovação aqui no Rio, década de 80. A mortalidade caiu assustadoramente. Então, o fisioterapeuta ele é muito importante nesse lugar, né? Mas, sim, a gente não veio para discutir a desvalorização, mas eu acho que essa faz parte, porque o fato da profissão... Porque, assim, da mesma maneira a gente tem fisioterapeutas ganhando piso, a gente tem fisioterapeuta arrebentando a boca do balão. Claro. A gente tem fisioterapeuta fazendo dinheiro bom. A gente tem fisioterapeuta com reputação. A gente tem fisioterapeuta com reputação entre fisioterapeutas, entre pares. A gente tem fisioterapeuta com reputação com pacientes. Ou seja, são profissionais que são considerados hoje, por muitos pacientes, como sendo o profissional do primeiro contato. Então, são referência mesmo. A referência de primeiro contato. Então, tem muitos fisioterapeutas ocupando esse lugar. Tem fisioterapeutas que são muito respeitados entre outros atores da área de saúde. Tem fisioterapeutas que são respeitados mesmo entre médicos, que não é uma categoria profissional que tipicamente respeita a fisioterapia como um todo, que respeita expoentes, mas não respeita a fisioterapia como um todo, né? Eu me lembro uma vez que eu fui convidado para falar num simpósio de uma organização aqui do Rio de cuidado multidisciplinar. Cara, na hora que a fisioterapia foi falar, levantaram todos os médicos e saíram. Todos não, ficou um médico e uma acadêmica de medicina. Todos se levantaram. Era você ainda que ia falar? Era eu que ia falar. Caraca! Que pesado, hein? O pior é que o cara que estava lá pediu para falar uma coisa, acabou saindo também, Rodrigo. Caramba, que pesado. A gente estava falando da liderança, de uma equipe de saúde, né? E eu sou uma pessoa muito transversal para falar sobre liderança, né? Para mim, a liderança não é uma coisa... Bom, mas aí a gente vai entrar em outro lugar. Tá. Não, mas assim, a primeira eu acho que, assim, de cara, a gente já começa a pensar que como a categoria profissional ela não é naturalmente valorizada, quando uma pessoa sai buscando um rótulo, ela está buscando diferenciação. Ela está buscando falar assim, cara, eu sou um fisioterapeuta, mas... Ou seja, ela entra na vibração da desvalorização da profissão. Eu sou um fisioterapeuta, ou seja, eu sou pequeno. Porém, dentre os pequenos, eu tenho uma distinção, que é um curso que eu fiz na Itália. Não interessa o que é. Primeiro é isso. Não interessa o que é. Depois a gente vai discutir o que é. Assim. Mas pode ser coisa boa, pode ser coisa não tão boa, não importa. Tem essa... vou fazer uma... blá, 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 para... Geralmente, quando eu converso com os meus pais, é assim, vou fazer técnica ABC para ter um diferencial. A outra é um problema que eu acho que é do próprio tecnocratismo. Ou seja, a pessoa entende que para ela saber, ela tem que estar com alguma técnica. E o saber, e a relação entre saber e técnica, num panorama tecnocrático, ele é o que a gente chama de a busca das receitas de bolo. São aquelas pessoas, cara. Porque, na verdade, para a gente poder... Isso tem relação com a forma que a gente precisa testar as coisas, Edmur? Como assim? Eu preciso saber se esse método funciona, daí eu coloco ele dentro de uma caixinha, faço 3 de 10 e vejo se bíceps funciona para fortalecer. Então, eu tenho que colocar protocolos. Foi daí? Você acha que é daí que a gente saiu assim, tecnocratas? Eu acho que isso é uma consequência. Tá. Porque antes de aparecerem os estudos clínicos randomizados, assim, fortes na nossa área mesmo, assim, final da década de 90, meados da década de 90, 2000, né? 2000, Antes disso já tinha técnica. O Kaltenborn,
Ele tinha uma estruturação técnica. E não existia essa fé. Não sei se existia, se alguém estava fazendo na época, talvez os holandeses na história. Tá. Mas assim, a fisioterapia certamente que ainda não tinha se apropriado dessa ferramenta e já se ensinava Kaltenborn, já se ensinava as técnicas da Bobat, já ensinava as técnicas da vacilação neuromuscular proprioceptiva, já tinha um conjunto, o próprio RPG do Philippe Suchard, a técnica da Madame Godelieve, as técnicas da ginástica holística, sei lá, tudo que entrou no Brasil, as técnicas do Rocabado. Sim, sim. Técnicas que apareceram bem antes dos estudos clínicos randomizados. Então, eu acho que a coisa da técnica deve ter surgido com o próprio surgimento da profissão. Quando a fisioterapia surgiu, e me parece, pelo menos a referência histórica que eu tenho, é que foi uma profissão criada no Brasil para trabalhar as pessoas que eram sequeladas de traumas em geral, de a paralisia. Essas pessoas, o que eles ensinavam, eles pegavam uma pessoa da classe média e diziam, faz isso, 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 isso. Então, a nossa profissão, ela surgiu no aprendizado de faz isso, 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 isso. Técnicos. São da palavra técnica, mas é uma representação muito específica. Porque se você for tentar pensar o que é técnica lato sensu, se você quiser ampliar a perspectiva do que seja técnica... Verdade, poliomielite. O Lucas acertou. Poliomielite. Isso. Paralisia infantil. Pois esqueci da palavra. Também. Eu não consigo ver a galera falando. Tá travado meu aqui. Poliomielite. Exatamente. O que é mais interessante é o seguinte, se você pegar a palavra técnica e ampliar ela para tentar identificar o espírito dessa palavra, porque a gente tem um significado que a gente dá a ela, né, Rodrigo? O que é técnica? Claro. A técnica é uma coisa que você aprende. Você vai lá, faz a técnica do rocabado. O que é a técnica do rocabado? Você vai lá, o rocabado fala assim, tem isso, 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 tu faz isso, isso, isso. Tem isso, isso e outro, tu faz isso, isso e outro. Então tem um conjunto de práticas que você realiza de observação e de ação. E aí você tem a sua expectativa. Né? Técnica, se você quiser entender o que é o espírito da palavra, você precisa ir para a etimologia da palavra. E técnica vem do grego tekne, que significa arte. Ou seja, técnica, numa leitura mais ampla, é a forma que você age. Técnica é a forma que você age. E tem umas pessoas que pegam a forma com que elas agem e cria uma demanda, que aí eu falei para você que tinha a demanda por valorização, a demanda filosófica, ou seja, nós aprendemos a lidar dessa maneira. Sim, e tem a outra demanda histórico, né? Histórico. Que é a parte filosófica histórica, né? A forma como a gente começou a aprender. Então tem uma demanda que é historicamente técnica. Mas tem essa outra, que é a do negócio. Então, e começa com o cara que vai ensinar. O cara que vai ensinar, ele tem uma forma de visualizar. Ele faz disso por quê? Porque ele parou, pensou e tentando responder as perguntas que ele botava na cabeça dele, com a mão na mão do paciente, com a mão no ombro do paciente, com a mão ali na hora, e faz isso aqui. Eu, por exemplo, eu tenho muita liberdade para fazer isso. Eu faço muita coisa com meus pacientes assim, que são ideias que surgem na hora para poder conter, para poder facilitar, para poder entusiasmar, para poder... E são individuais, assim, acontece na hora mesmo, né? Claro. Uma pessoa fez isso, começou... E a gente sempre pega uma e repete, porque dá muito certo, e começa a perceber que aquilo vai dando certo para os outros. Esse cara pegou essa, começou a repetir, algumas pessoas se interessaram, ele foi ensinar, no que ele foi ensinar, ele já deu um passo a passo, aí virou a técnica tal que a gente conhece. Daí ele põe o nome dele. Aí já é a técnica que é demanda, mais o comercial. Aí ele vai lá e bota registrada. Bota o nome dele, bota um nome qualquer bonito, bota um nome em inglês. Agora não é moda. É moda você botar algum nome em inglês, fica bom. Verdade, vou seguir isso. É a dica, pô. Francês também. No Brasil dá muito certo. Não, no Brasil o francês é muito melhor. Mas o paciente gosta de coisa internacional, né? É o paciente cara, que inglês, gosta. Acho que quando a gente fala inglês, dá uma impressão, cara. Cara, fala a verdade. Você pode ter feito um curso maravilhoso no Brasil. Você chegou e falou assim, eu fiz um curso com um cara, puxa, o cara chama Edmur. O paciente falou, Edmur, legal. Fiz um curso na França com um cara chamado Edmur.
O Meu seu irmão, dá uma paciente, moral. porra, aí Porra. o cara chama. Ah, é Cara, assim. tu sabe que o cara deve pensar assim, Rodrigo, vai falar assim, porra, o cara pagou uma grana para atravessar o oceano para fazer um curso. É isso. É isso, é isso. Mas olha que legal, cara. Pensa bem, olha só. Tem uma coisa vazia disso, de pensar isso, né? Porque assim, a pessoa, ela respeita o que vem de fora. E é uma forma de pensar também, né? Claro. Mas tem uma forma também que é interessante, que é a seguinte: o esforço para uma pessoa aprender uma coisa, cruzar o oceano para estudar, também dá um peso inconsciente para as pessoas. Claro, claro. Então Tem a tem uma sua, coisa meio. Hã? o seu mérito. Não estamos desmerecendo, Tem um obviamente. mérito, cara. Tem um Claro, claro. mérito. Eu fui fazer um curso na Espanha esses tempos. Hum, Mas foi um curso assim, zero vendável, sabe? Um curso malucaço, assim. Vou estudar embriologia, Rodrigo. tá. Só mesmo por causa da treta na cabeça mesmo, né? Uhum. E, cara, é um esforço, bom, pelo Não, menos para claro, mim, eu sou uma pessoa claro. simples, foi um esforço danado. Ainda mais Mas com eu o acho preço que, do euro. cara, Ainda mais com o preço do euro, tá? E do dólar. Então, cara, 5 pratos euro, é, isso mesmo. real. Mas foi muito Edmur, legal, assim, mas não foi matéria. Então, aí, cara, aí o que eu falei no início da conversa. Você sabe de onde vem a palavra teoria, Rodrigo? não. Olha que legal. É, Para começo de conversa, teoria tem o mesmo radical de teatro. Pensa o seguinte: o que era o teatro para os gregos? Teatro é o lugar onde as pessoas sentavam e observavam. E a observação para os gregos é um ato ativo. Ou seja, eles projetam a verdade e negociam com o que está acontecendo para saber o que as coisas podem ser. Então, teoria e teatro vem de teoros, que é sentar, o lugar. Teoros é o lugar da onde eu observo. uhum. Então, teoria, quando a gente vai aprender um conceito, deveria ser, tá? O que deveria ser? Deveria ser você chegar, sentar de frente para uma pessoa que tem uma certa experiência e ouvir essa pessoa falar, observar o que ela tem para oferecer e saber que você vem de um lugar e que o lugar para onde você vai não é o mesmo lugar da onde aquela pessoa está falando. Claro. O que acontece normalmente? O cara vai para um lugar, senta, fica com a caneta, o caderno, para tentar escrever tudo o que tem que fazer com o paciente. Por quê? Porque quando ele sabe tudo o que ele tem que fazer com o paciente, duas coisas. Uma, ele fica mais seguro de, pelo menos fazendo passo a passo, ele lava as mãos. Sim. E a outra é, olha isso, Rodrigão, poder afirmar que é como é que diz, a técnica em determinado tipo de método. Eu Tá. posso fazer Mulligan. Por quê? Porque eu faço igualzinho Sim, me perfeito. disseram para fazer. E quando você não faz daquela maneira, dizem que você não faz o verdadeiro ainda. Não faz a raiz, o raiz. O raiz, isso. Não faz o raiz. Não faz a... Tá. E aí tem toda uma briga. Uhum. Né? Quem pode usar o nome, quem não pode. Mercadológica, etc. Que é predominantemente mercadológica, travestida de filosófica. Né? Porque Claro. tem também assim, o argumento de que isso protege a pureza da técnica. Uhum. Mas aquilo que eu te falo, se você está vendo de um lugar que é individual, ou seja, vou dar um exemplo. Eu fui fazer o Maitland. Eu aprendi todos os fundamentos do Maitland. Só que quem estava aprendendo era o Edmur, que tinha uma bagagem até aquele momento que ele estava sentado observando o que a pessoa que estava lá propondo-se a educar estava falando. Quando a pessoa fala isso, aquilo outro, aquilo batia numa cabeça absolutamente inquieta, como é a minha.
e uma cabeça de uma pessoa que já tem uma certa ojeriza pelo receita de bolo, porque eu gosto de entender o fundamento. Tá. E tem várias pessoas diferentes, e aquilo vai bater nessas pessoas de forma diferente. Mesmo as pessoas que querem anotar e fazer tudo isso, não vai ter a mesma percepção. Então ela vai fazer uma outra coisa. E ela vai fazer por quê? Porque o teoros dela é diferente. E aí o teoros dela vai se misturar com o teoros daquele que está dando aula, que é uma tentativa de dar conta do teoros daquele que desenvolveu a técnica. E isso tudo vem junto com o pacote de faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Você sabe qual parte que eu mais gostava dos cursos de técnica? Qual? A educação do fundamento. Tá. Porque é dali que você pode levar para qualquer lugar, né? É dali que eu posso levar para qualquer lugar. Tá. Não, e faz todo sentido, né? Me apropriando disso no meu teoros, né, no lugar da onde eu sento e falo, a técnica ela é o transbordamento disso. Então, aquilo que eu estou pensando, o meu agir é a extensão do que eu estou pensando. Se eu aplico uma técnica sem avaliar a teoria, só pela receita de bolo, eu não estou pensando. Então, eu nem posso dizer rigorosamente que eu estou exercendo a técnica. Entendeu, Rodrigo? Faz sentido para você isso? Para mim faz todo sentido. O Arthur acabou de perguntar se o Edmur está filosofando, ou falando, ou ambos. Eu acho que é impossível a gente sentar, mesmo numa mesa de bar com o Edmur, e não sair filosofia. Fala a verdade. Dependendo de como você olha o que é filosofia, né? A filosofia ela pode ser entendida como uma busca metafísica, ou seja, buscar o que é a verdade, o que é a técnica. De uma certa forma, a busca da técnica ela é metafísica. Sim. Você pode entender a filosofia de uma forma histórica, né? Quando você vai falar assim, então, não sei quantos anos antes de Cristo, Aristóteles, que era bababá, falava sobre tal tema, isso é uma forma de abordar que é histórica da filosofia. E você pode abordar a história da filosofia, você pode abordar a filosofia de uma forma, como eles chamam, estilística da existência, que é a própria relação do sapiens e a sua maneira de desenvolver o seu próprio saber, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Claro. A gente está falando assim, da onde que vem a ideia de técnica na nossa cultura, Rodrigo? É disso que a gente está falando, né? Ô, Edmur, e daí para a gente pensar, até agora nós falamos como é que a gente chegou nesse modelo engessado chamado fisioterapia baseado em técnicas, que é basicamente isso que a gente faz. Um monte de ferramenta, quando o seu paciente chega, você fala, esse aqui eu vou usar o Mulligan. Então eu vou lá e aplico o Mulligan. Nesse aqui eu vou usar o Mackenzie. Aí eu vou lá e uso o Mackenzie. Esse eu uso osteopatia. Esse eu uso exercício. Exercício, até agora ninguém batizou de nome, alguns sim, querem chamar de meu mesmo assim, mas vamos que vamos. Edmur, como é que a gente sai desse modelo engessado, se é que você tem uma resposta para isso? Você já pensou como é que a gente sai de um modelo tão engessado? Então, eu tinha uma teoria que a gente estava assim porque a gente precisa arrumar e organizar tudo isso em alguns lugares para a gente falar que isso é bom para determinadas coisas. Em alguns momentos, sim, a gente precisa testar e etc. A gente bate isso na tecla. Como é que a gente sai desse modelo engessadíssimo, uma vez que cada um de nós faz uma coisa diferente da outra, mesmo aplicando, eu sendo o certificado XYZ Master Plus da técnica Y? Como é que, se a gente faz coisas diferentes, como é que a gente sai desse universo chamado método, técnica? Eu vou, assim, é uma pergunta bem difícil de responder. Se é que tem, foi isso que eu disse. Eu vou começar falando sobre como que eu faço pessoalmente. Aqui, qual é a meu agir que procura, de uma certa forma, driblar isso, né? Uhum. Toda vez que eu faço um curso, duas coisas eu procuro fazer. A primeira é mais importante. Eu procuro entender e dominar o fundamento básico, independente da taxonomia proposta pela técnica, mesmo que, por exemplo, não saiba, por exemplo, vou dar o exemplo do Mackenzie. Mackenzie é
produz, aumenta, diminui, zera, produz, não produz. Tem um nome, até esqueci, tem que ler isso de novo. Mas eu entendo o que está por trás dessa fala, né? Então, eu procuro, mesmo que eu não me aproprie nem da taxonomia, mesmo que eu fique só no âmbito do entendimento, esse é o meu foco principal quando eu estou fazendo o curso. Depois de fazer isso, quando tem a parte prática, eu procuro fechar os olhos e obedecer rigorosamente às instruções do professor. Tá. Então, geralmente, como a parte prática é o desenvolvimento do movimento corporal, então eu busco fazer, nem sempre a criança que está dentro da cabeça da gente permite que a gente faça isso o tempo inteiro. Mas eu procuro fazer, me silenciar e ficar focado exatamente na tarefa, que aí é o extremo, que é o extremo da aplicação técnica. Ótimo. E aí eu vou desenvolvendo a minha experiência ali. Quando eu vou para o meu âmbito particular, eu deixo evocar do meu corpo a minha teoria miscigenada com essa nova proposta que eu tentei focar mergulhando e a mesma maneira o meu agir corporal. E eu percebo que quanto mais eu entendo o fundamento, mais eu consigo melhorar a aplicabilidade daquele fundamento. Claro. Então eu tenho irreverência, por exemplo. Eu nunca fico decepcionado com técnica nenhuma, Rodrigo. Nunca. Sério? Por quê? Porque as técnicas têm os limites dela, né? Então o erro foi na elaboração. Ó, essa técnica não era para esse momento, não era para essa pessoa, não era para essa condição. Não, e faz sentido. Mas eu vejo que a gente está num caminho também muito positivo, Edmur. Por mais que a gente esteja nesse burbulho, a gente acabou de subir aqui, né? O Arthur Padão, o Fukuzawa, você, eu, o Léo, e a gente pode falar mais um monte de gente que toda hora está aqui, o Rogério, o Léo Ávila. Essas pessoas não dão um curso de nenhuma técnica. Como chama o seu curso para dor crônica, Edmur? Chama Neurofilosofia da Dor, Rodrigão. Tem nome isso aí? Neurofilosofia da Dor. Não é legal isso? Eu acho muito legal isso, cara. Eu acho muito legal isso. Todo mundo que faz o meu curso fala, mas que método, que técnica está usando agora? Eu respondo exatamente isso. Agora, eu já não sei. Exatamente, eu já não sei. Eu bebi de tantas fontes para eu poder fazer isso que eu faço hoje, que isso não é A, B ou C mais, ou D. Isso é um pouco de tudo que eu já fiz na minha vida e hoje chama tudo isso aí. Não sei se tem nome, não sei se eu preciso botar nome, se eu preciso botar um rótulo. É exercício. Claro que é exercício. Eu acho que sabe o que está acontecendo que é legal pra caramba, bicho? Eu acho que o fisioterapeuta hoje ele tem mais motivo para se orgulhar de ser fisioterapeuta do que tinha antes. E eu vou te dizer, considerando vários agentes de saúde, comparando a trajetória, né, a gente tem muito motivo para ficar muito orgulhoso já hoje. Não é pelo que a gente representa, porque o que a gente representa hoje na sociedade é um gigante avanço em relação ao que a gente representava na década de 80, 70. Já é um grande avanço, né? Mas mais interessante do que isso é o salto que a gente deu. Assim, a gente ainda não chegou no lugar que a gente quer. Por exemplo, a gente quer um edital que chame a gente por 10 contos, entendeu? Que é justo, né? Mas assim, mais do que isso, mesmo que a gente não tenha chegado aonde a gente acha que deveria ter chegado, o salto que a gente deu, desde técnicos para tratar sequelados de poliomielite até o que a gente faz hoje. Não, é lindo. Cara, a fisioterapia brasileira é responsável por uma porcentagem gigante da ciência brasileira na área de saúde, Rodrigo. Com certeza. Absoluta. Tem gente aqui, entre nós, fisioterapeutas, com respeito enorme em instituições de saúde fora do país, cara. Que congrega profissionais de várias... Olha, por exemplo, o Léo Costa, tendo sido escolhido para organizar com tantos profissionais de saúde no Brasil. O Léo Costa foi escolhido para organizar o Low Back Forum, Low Back Pain Forum, a Back Pain Forum, aqui no Brasil, cara. Por que não chamaram um médico, Rodrigo? Exato. Tá entendendo?
porque vários médicos fazem parte do grupo, entende? Então, assim, isso significa o seguinte, significa que nós estamos ganhando muito espaço e o mais legal, a partir não da força política, porque, assim, a medicina tem muita força, mas a medicina tem força política, secular. A medicina estava no parlamento, estruturada e corporativa, desde que a medicina é medicina na academia. No mundo todo, né? No mundo todo. Todo, cara. Não Entendeu? é Eles só são no Brasil. poderosos políticos. Eles estão entre os senadores, eles estão entre os deputados federais, deputados estaduais, vereadores, eles estão em todas as instâncias parlamentares no Brasil, inclusive ocupando espaço de Secretaria da Saúde com muito mais regularidade, Claro. o Ministério da Saúde com muito mais regularidade. Olha só o Mandetta, médico. Aqui no governo de São Paulo, o Serra foi prefeito e governador por 20 anos. Olha, Ele variava, trocava. O Alckmin. Entendeu? Eles trocavam, então, eles ficaram governadores, 24 anos. prefeitos, é isso. Então, assim, eles têm... A nossa reputação está aumentando sem que a gente tenha representação parlamentar ou executiva. Exatamente. A fisioterapia cresce pela demanda intelectual dela, cara. E pelo braço da galera, né? Pela força do pessoal trabalhar junto mesmo. Cara, exatamente, entendeu? Isso é lindo, isso é lindaço, bicho. É o dia a dia, né? O dia a dia de todo mundo fazendo a sua partezinha, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. E não só as pessoas que despontem, porque tem fisioterapeutas que se destacam, mas não são eles, cara. É a galera que faz, até mesmo essa galera se destacar, porque se essa galera se destaca... Imagina, eu vou falar de novo do Léo Costa, que o Léo Costa, para mim, é um fenômeno bem bacana. Tem outros fenômenos que eu talvez não ache tão bacana. O Léo é um fenômeno muito bacana. Por quê? Porque o Léo introduziu, de alguma certa forma, não introduziu. Mas o Léo, de uma certa maneira, conseguiu popularizar uma preocupação que é intelectual para o fisioterapeuta, que é como você pode fazer para ler um trabalho e dizer que ele está bem feito com as normas da ciência cartesiana. Quem ia se interessar por isso, cara? Eu, na aula de metodologia científica, eu ia pro bar beber. Exatamente. E hoje ele está com 30 mil seguidores já, um braço 30 mil, sei lá quantos mil seguidores. Eu sou o maior incentivador do Léo Costa estar na rede social, tá? Não sei se você sabe. Olha aí. Eu falei, Léo, você precisa fazer um curso online. Seu curso é altamente vendável na internet. Olha Todo aí. mundo da área da saúde tem que fazer seu curso. Porque se a gente tem muitos Léo Costas, Edmur, eu sei que só vai ter um, mas se a gente tiver muitos, isso é bom para você, isso é bom para mim, isso é bom para Arthur, para o Fuco, isso é bom para a gente. Por que é bom? Isso é bom para a nossa profissão. Por que é bom? Porque isso eleva métodos que pessoas que focam na ciência como uma base do tratamento. É o primeiro passo, né? É isso aí, o primeiro exatamente. passo. Porque o primeiro passo, você falou, olha, eu faço muito da minha intuição, eu faço muito do que eu vivencio, do que eu experiencio, do que eu sinto, só que eu faço com base em tudo que eu aprendi que está na ciência. Exatamente. Você não faz uma coisa que veio do nada da sua cabeça e falou, olha, eu vou fazer isso para todo mundo, a partir de amanhã todo mundo toma 4 gotinhas aqui, que trata todas as doenças do mundo. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esse aumento da reputação através dessa lógica me deixa muito, muito feliz. Por quê? Porque é uma conquista intelectual, cara. É exatamente o que a gente está falando. Não é uma técnica milagrosa que apareceu na fisioterapia. São fisioterapeutas. Porque se o Léo está fazendo esse barulho todo, é porque a gente está falando do grande e do pequeno. Se o Léo tem essa projeção, é porque a fisioterapia na microfísica, na sua capilaridade, a fisioterapia está fazendo esse esforço, porque ela já entendeu, porque a gente já está dando esse upgrade intelectual entre nós, entre nossos pares. É muito legal. E isso vai ficar cada vez mais frequente. Eu acho que a próxima contribuição, quer dizer, a gente já tem. A técnica ajudou, a gente não pode negar. A apropriação técnica ajudou muito. Então, muito fisioterapeuta que fez uma faculdade que talvez não fosse tão boa, porque as faculdades estão longe do domínio do fisioterapeuta, né? Quem decide o que vai ser a faculdade não é mais o fisioterapeuta, né? Há muito tempo, né? Há muito tempo. Negócio. Há muito tempo. Como é o negócio, a gente não pode esperar que a faculdade forme grandes profissionais. Então, assim, eu acho que o fisioterapeuta ele sai da faculdade, ele precisa buscar recursos técnicos, eu acho. Claro. Né? Em cursos de extensão, até para beber de outras fontes, né? Porque exatamente. Você tem um modelo
Você tem um modelo muito quadrado numa graduação, eu acabei de sair da graduação e sei muito bem disso, você, por mais que você chame alguns professores de fora, você tem um corpo docente normalmente muito restrito para conseguir Exatamente. abranger todas as áreas e a expertise de várias áreas, né? A gente está falando, mas eu dou aula de ortopedia, mas olha entre nós quantas pessoas são experts na ortopedia. O Gabriel Leão, a Mira do joelho, Ana Maria Cireira no ombro, e na coluna tem o Rodrigo, não sei mais quem. Então aí você vai, para cada um eu tenho um fera. Como é que você pega todo mundo desse cara e joga num único ser para ele dar uma graduação perfeita? Não vai dar. Não tem como. E eu tô falando isso só da graduação de uma disciplina. E aí a gente fala isso em todas as áreas, é impossível. Não tem como. É impossível. É uma formação geral da faculdade. A gente precisa se submeter a essas denominações, inclusive as educações de técnica mesmo, sabe? Exato. A E posso questão, falar na uma verdade, coisa é a para cabeça, você? né, Rodrigo? Eu não sei se você... Eu contei isso no outro dia numa live. E eu vou contar para você que eu tirei uma conclusão que pode não parecer a melhor, mas eu tirei. Na graduação, os alunos, eles ainda precisam aprender esse básico, tá? Porque eu imagino que quando você, muitas vezes, isso aconteceu comigo, às vezes você vai muito além, quebrar uns mitos muito importantes já na graduação, e às vezes eles não estão preparados para virar essa chavezinha ainda. Então, assim, a gente precisa construir um alicerce forte para poder fazer um trabalho maior na graduação. Eles precisam de uma boa base. Essa é a minha maior conclusão da graduação. Precisamos de uma boa base, mas ninguém vai sair expert na graduação. E é isso que eu estou dizendo. Precisa encontrar pessoas especializadas naquilo que a pessoa quer e naquilo que ela gosta. E aí ela tem que se aprofundar, seguir aquele foco e ir embora. Mas você sabe o que eu acho, cara, da sua reflexão? Posso problematizar? Pode, claro. Cara, aí a parte da filosofia, assim. Cada pessoa que se relaciona com a realidade, ela se relaciona a seu modo. Então a realidade é para aquela pessoa. O que a gente compartilha como realidade são negociações que a gente faz das nossas crenças em todos os âmbitos, né? Mas cada um tem uma forma de entender as coisas, né? Essas gerações que estão aparecendo, elas têm uma habilidade. Não sei quantos anos você tem, Rodrigo? Pô, pergunta discreta. 35. Pois é, 35. Eu tenho 40 anos. Eu faço 41 anos esse ano. A minha geração, ela tem uma relação com a informação que é muito diferente das gerações que estão se formando fisioterapeutas hoje. Os fisioterapeutas de hoje são milênios, né? São pessoas que nasceram de 2000 para cá. Sim. Né? A relação dessas pessoas com a informação, cara, é um negócio... Para você ver onde começa. Começa no iluminismo, lá no renascentismo, na educação enciclopédica. Você tinha a ideia de que, através das observações, até mesmo cartesianas, da realidade, você conseguiria descobrir toda a realidade do mundo, de maneira a colocar toda ela em volumes de livros. E aí você teria apenas que ler aqueles volumes. E aí você saberia de tudo. Hoje, dando um salto do início para agora, hoje, a gente percebeu que muitas vezes uma verdade que era ensinada, ela contrapunha-se uma outra verdade que se anulava ao longo da história, que às vezes aquela que anulava era contraposta mais tarde, e a gente vê essa loucura, então não dá para uma coisa somar a outra. Não dá, exato. Toda hora está aparecendo informação nova. Por que eu estou te falando isso? Porque as gerações de hoje têm mais condição de dar conta do que a gente chama de fenômeno de dataholic. É uma espécie de flow de informação, sabe? É uma enchente de informação que, se a gente continuar com a ideia de ter um sistema básico a partir do qual a gente possa saltar, ele não leva em consideração, essa é uma ideia que tem raiz no momento onde as pessoas não estavam acostumadas à ideia de que, cara, o fluxo é líquido. Perfeito. Então a gente tem que lançar mão de uma ferramenta que seja de fundamento, mas que seja muito mais movediço do que o que a gente traz numa formação básica de graduação. E aí a melhor forma está sendo, por exemplo, essas manifestações de educação baseada em problema, na metodologia ativa, que no fundo o cara, ele está lá, ele lança um problema e ele vê como é que aquele grupo de jovens vai lidar para resolver o problema. E ele vai perceber que, realmente, esses professores percebem que a forma como esses caras pensam
é muito diferente da nossa. Exato. Então, eu acho que a gente pode, até no básico, a gente pode subverter, sabe, Rodrigo? Eu também concordo. Não, até porque quando você me diz isso, que os jovens de hoje, né, deve ter um monte de gente de 20 anos aí, a gente também vê que eles têm, você conversa com eles sabem de diferentes pontos um monte de coisa. Mas o que falta, que é que só com a experiência e com o tempo, é você abrir a página da Globo.com e vai ter todas as notícias lá. O cara tá sabendo de tudo. Mas ele não clicou em nenhuma e também não contrapôs outras coisas para ver se aquilo faz sentido. Então, o que a gente faz com a nossa experiência também é dar outros pontos. Então, essas formas de aprendizagem ativa, elas permitem que também o aluno consiga entender que outros pontos de vista são fundamentais, porque também é uma geração que não aceita o não mais, né? Exatamente. Então, e não é só a geração, a gente também é uma profissão que não aceita ouvir o não, é difícil. Por isso que a gente está falando, voltando um pouco no nosso ponto da nossa live e tentando fazer esse gancho, por isso que as pessoas são tão resistentes a largar aquela técnica que ela chama de minha, para se abrir para um novo horizonte que tem pela frente, por informações correntes, né? Então, a partir do momento, né? Poxa, a partir do momento que eu me prendo e falo, eu sou isso, tá? Eu sou osteopata. E a partir do momento que eu me prendi ali, cara, mas esse meu paciente precisa de exercício. Olha, eu não faço. Vai ali no meu colega fisioterapeuta e é ele que faz exercício. Eu só faço osteopatia. Eu acho isso, assim, se não é... Eu acho isso terrível, tá? Eu acho isso terrível. Eu acho que a gente precisa usar a osteopatia como uma excelente forma de ajuda do nosso paciente. Mas não pode ser a única. Não pode ser que não pode ser a única. Eu acho. Eu acho que tem a coisa também do... Você pode falar mais do que eu, que é osteopata. Eu não sou osteopata. Então você pode... Não, eu na verdade, eu sou um osteopata com tatame, com bola, com rolo, com negócio de na parede, elástico, né, borracha. Uhum. Não, eu não sou um osteopata. Eu tenho a osteopatia como horizonte filosófico e técnico, né, que eu fiz o curso. Mas eu sou fisioterapeuta. Quando alguém me pergunta, eu sou fisioterapeuta, minha formação inicial é fisioterapeuta. Uns osteopatas na Europa que se incomodam, você fala assim, não, você é osteopata. Mas eu pulo polichinelo com o paciente, eu abaixo, eu me arrasto, eu bolo, entendeu? Eu não fico só manipulando, nem... Eu ajo, não é só passivo, né? Eu ajo. Tem muito osteopata que faz isso, na verdade, né? Mas eu volto a dizer, eu acho que, por exemplo, tem muita gente que... Eu não distingo quando eu faço um atendimento de movimento, se eu faço um atendimento que é predominantemente osteopático, eu não faço essa distinção. Mas eu já vi fisioterapeutas que praticam os dois fazer a distinção. Eu falei assim, não, então você vai ter que marcar comigo como osteopata. Exatamente. Isso. E aí custa mais caro. Aí você fala da valorização, né? Entendeu? Aí é um preço de um lado, aí outro preço do outro, né? Eu tenho um preço, que é quanto você vai pagar para passar 1 hora comigo. 1 hora. Quanto custa a sua hora? Também acho. Então a questão, na verdade, né? Eu falo que até garota de programa cobra a hora. Por que o fisioterapeuta vai cobrar da técnica? Eu falo isso. Deve ter uma técnica, não deve ter uma garota de programa com uma técnica de massagem tailandesa. Eu não posso, não. É melhor a gente não entrar nesse tema aqui. Melhor a gente, eu não sei. Se alguém souber aí, eu não quero me comprometer essa hora. Ô, Arthur Padão, fala aí, você que fala aí. Edmur, nós temos 3 minutos da nossa live para você dar suas últimas considerações. Vamos lá. Cara, foi maravilhoso. Então, vamos tentar dar uma resumida. Eu tenho a impressão de que a busca pela técnica, dessa maneira, vou vestir uma camisa e vou fazer isso, esse é meu horizonte, tem a ver com a nossa formação, né? Ela ter sido originalmente técnica, tem a ver com a perspectiva filosófica, portanto, tem a ver com uma questão de marketing mesmo, né? O cara quer ser valorizado no mercado, né? Tem a ver com essa distinção. E tem a ver com o fato de que a fisioterapia sozinha ela não é suficiente para ganhar status na sociedade, né? Então, por exemplo, o cara se for médico, ele pode não fazer especialização nenhuma, ele é um médico. O fisioterapeuta não, ele precisa, porque um fisioterapeuta ele é só um fisioterapeuta.
Eu percebo que a gente está melhorando muito em relação a isso e que a melhora passou pelo uso dessa característica de busca técnica, de tecnocratismo. O fato de a gente procurar isso já ajudou, deu a gente condições de a gente começar a refletir tecnicamente, refletir sobre a nossa técnica. Esse processo de reflexão da técnica trouxe a ciência, então nós nos formamos intelectualmente mais preparados para questionar a ciência, isso está ficando popularizado, está capilarizando, e a gente tem os esportes, mas a gente tem a capilaridade, então estamos mais aptos a distinguir boa ciência de má ciência. E a próxima etapa, eu acho, e talvez tenha um pouco a ver com essa ideia da neurofilosofia, é trazer o desenvolvimento intelectual para além da ciência, porque a ciência também está sendo colocada de uma forma tecnocrática. Então, estudar qual a regra para poder dizer se uma ciência é boa é tecnocratismo também. Então, agora a gente tem que questionar por que a gente diz que isso é ser bom ciência e isso é ser má ciência. E aí até experiência epistemológica. Mas da ciência, eu acho que eu tenho uma resposta. Até você já me falou sobre isso outro dia, e eu acho que é porque a gente ainda está começando a ciência. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, se você me perguntar qual é a dose perfeita de tratamento para escoliose, com repetições, com tudo, eu vou falar para você que a gente não tem isso bem estabelecido na literatura. Então, na musculação, você tem quanto que é bom para ter hipertrofia do bíceps. Muita gente já fez isso, entendeu? Então, assim, para algumas coisas a gente já sabe, tá careca de saber. Mas na fisioterapia, para algumas coisas ainda não. Então, acredito que a gente ainda tem que fazer um alicerce científico para que a gente saia desse tecnocrático também na área científica. Não tem outro caminho. E aí eu acho que identificar os limites da ciência é um caminho. Porque o que fazer científico, ele também está em questão. E a gente está só identificando como e melhor a gente pode fazer para aplicar as regras do jogo. Mas a gente ainda não está questionando as regras do jogo de uma forma profunda, mas já está começando. Então, assim, por exemplo, por que estudos clínicos randomizados são a melhor saída para trabalhar o que a gente deve fazer na prática? Isso não está sendo questionado. Talvez a gente tenha outra forma metodológica, e está surgindo, por exemplo, trabalhos multivariáveis, aquela metodologia da pragmática, né, que você não fica testando técnica contra técnica, você, na verdade, cria o approach, o profissional que tem uma certa formação vai atender junto com uma outra perspectiva, e vamos ver o que acontece, qual a diferença, que tipo de paciente ele pode ajudar. A Natália, eu falei que eu precisava dar um outro exemplo da hora lá, que aquele exemplo não foi muito bom, sabe? Daí ela falou o seguinte, ela falou que o dentista e o veterinário, por exemplo, ele cobra pelo procedimento do tratamento geral, né? E aí eu queria uma reflexão interessante com relação a isso. Isso é uma coisa que passa na minha cabeça várias vezes. Por que o dente... Vamos supor que você está com uma dor de dente, assim, ferradíssima, canal, beleza. Você vai no dentista hoje, o que você quer que aconteça? Você está morrendo de dor. Primeira coisa que você quer que aconteça, que o dentista tire a sua dor, ponto, certo? Se durar uma sessão ou 4, 5 sessões, ele vai falar para você assim, ó, para arrumar o seu canal custa R$4.000. Vou dar um exemplo. Sei lá, R$4.000. Você fala assim, tá bom, você parcela? Parcela. Quantas vezes eu tenho que vir aqui, ó? Não sei. Eu vou te dar um tratamento, vou fazer um tratamento. Pode durar 1, 2, 3, 4 sessões. Quanto melhor eu for, menos dor você sente, certo? Você prefere que eu resolva o canal do dente em uma sessão ou em 5, 4? Em uma, óbvio. Claro. E na fisioterapia, como é que é? Seu paciente chegou com uma dor crônica com você, e quanto menos sessões você fizer, menos você ganha. Quanto mais tempo você ficar com seu paciente, mais você ganha. Ou seja, quanto melhor você é, menos você ganha. Olha que reflexão louca que eu fiz agora. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, cara. A primeira pessoa que eu vi falando assim, dessa maneira, foi o professor Liberato. Ele já falou sobre isso? Já. E aí? Qual é a conclusão dele, sua? Muito louco isso, né? Porque a gente vem de hora, sessão.
É muito louco, Consulta. assim, porque você não cobra pelo que você é capaz de fazer pelo paciente, né? Você cobra pela sua reputação social mesmo, né? Claro, com Por quê? certeza. Porque é lei, eu vejo que é lei da oferta e da demanda. Se você está atendendo as pessoas cobrando valor X e está sobrando 15 pacientes que você não consegue encaixar na sua agenda, naturalmente você bota 2x. Claro. Então, eu É acho verdade. que já acontece de uma certa forma, Tanto que os seus pacientes antigos, aquele paciente que você tem há 10 anos, ele custa você cobra muito igual que menos. cobrava antes. Você aumentou muito pouco, pensando na. Eles cobram nada, é muito barato. Não é? Eu tenho um paciente de 10 anos que é uma bicharia. Ele é mais meu amigo que o paciente. Exatamente. É verdade, é verdade. Exatamente, exatamente. Porque você não atualiza todos, né? Você acaba não Claro, atualizando não. todos. Você atualiza os novos. É uma conta. É, mas eu percebo assim, aí tem duas coisas, né? Quer dizer, o fato de você ficar mais conhecido, que pode ser, por exemplo, um puta trabalho de marketing. Tem gente aí que Pode. tem fila cheia e Não que não tinha atende. o Dr. Bumbum lá, o Arthur Padão postou hoje uns caras lá, que o cara cobrava milhão. O cara era milionário. Então, entendeu? Tem gente muito mais simples que talvez atenda muito melhor. Com Entende? certeza. Então, eu acho que não é a regra, porque o marketing, de fato, ele obnubila a visão das pessoas, né? Assim, ele é a forma como as pessoas se enganam em relação ao consumo, né? Então, vai ter essas pessoas. Mas, de uma forma geral, pensando no que você falou, quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente amadurece, mais pessoas passaram pelas nossas mãos, mais chance a gente tem de acerto, mais acerto nós acertamos, porque aumentou o número de pessoas e aumentou a nossa acurácia pelo Sim, tempo, pela sim, experiência. claro, claro. E aí mais pessoas procurando, nós naturalmente já aumentamos o valor de um encontro, né? Sim. Então tem essa forma que é uma regulação normal, quer dizer, isso o Liberato estava falando para dizer quanto que ele cobrava, assim, quanto é o valor da consulta dele, né? E era Tá. justo, o valor da consulta dele. Eu tinha que atender muito mais para dar um valor em uma consulta dele, mas é natural. Eu tenho a Tá. idade eu tenho metade da idade que ele tem. Eu tenho a idade que ele tem mais tempo de fisioterapeuta do que eu tenho de vida. Então, assim, é natural que ele chegue nesse lugar. Quanto mais competência você vai tendo, mais experiência você vai tendo, mais pessoas você vai atendendo, maior vai ficando a sua agenda. É. Mas esse negócio que você está me falando também é uma outra discussão. Sabe quem discutiu? A primeira vez que eu vi discutindo isso foi o Helder Montenegro. Ele falou assim, ó, ele não deu esse seu exemplo, mas a gente poderia usar esse seu exemplo. O cara não cobra X para cuidar do canal? Eu cobro X para cuidar de uma hernia de disco. Uhum. E aí ele Claro. fez o IPC baseado nisso. Uhum. Pessoal, a gente tem um sistema que vai curar o cara. Quanto é que sair de uma crise de hernia de disco? É tanto. Tá. Um negócio que eu acho que pra gente funciona da seguinte maneira: a gente pode fazer, tá rolando, né? Tem algumas pessoas fazendo para joelho, dor no joelho, dor no Uhum. quadril, dor no pé e tal. É uma possibilidade de trabalho, né? O cara cobrar pelo resultado. Eu acho que é até justo. Eu acho que é até justo. Mas eu Porque acho que a quando. medida não é Uhum. tão eficiente ainda. Agora que a gente está desenvolvendo os marcadores com questionários, marcadores a gente já tinha os nossos medidores, né? O Arthur fala muito, por exemplo, de medição de paciente crônica, né? Com QST, com essas. Tem maneiras que a gente tem de medir hoje que talvez vão entrar na ordem do dia, mas eu acho que a gente nunca vai Sim. ter tipo um procedimento como um canal, cara. Um canal é uma coisa muito específica, bicho. É. Mas eu acho que, na verdade, eu acho que a resposta que eu tenho hoje, e eu tento fazer isso nas minhas empresas e tal, quanto mais assertivo você mais você pode cobrar mais você faz uma coisa mais duradoura, menos consultas você precisa fazer. Então, eu sei que a sessão do, do Liberato, ele é uma sessão mais cara porque ele vê menos o paciente, deixa o paciente mais ativo, é muito parecido com o que eu faço na minha prática clínica. Então,
Eu muito mais do que eu vou ficar atendendo meu paciente um monte de vezes, eu vou ensinar ele a procurar a cura dele. Olha só que filosófico indo para esse lado. Que eu acho que é o objetivo de todo mundo, de todo profissional da área da saúde, deveria ser, etc. Então, eu acho que a gente consegue melhorar a nossa valorização também acertando mais, também tendo a aceitação que você falou, isso é muito importante. Você ser aceito pela sociedade, você ser aceito pelo seu meio. Isso é muito. Eu sei aí que o grupo aí no Rio, as pessoas te indicam, os seus colegas te indicam. Por quê? Porque você vira referência num determinado assunto que eles não abordam. Isso é importante, né? Então vai vindo coisas de diversas maneiras, de vários lados, eu acho importante. Mas é uma reflexão que me veio na cabeça quando a nossa querida seguidora aqui escreveu. Muito Mas doido. mas eu acho que vai virar uma tendência isso, cara. É, Já acontece e eu acho que vai virar uma tendência. Agora eu tenho assim, eu sou um old fashion, né, Rodrigo? Eu gosto do tete a tete, cara, com o paciente. olha só, Natália Faria, osteopata, perguntou assim: queria que vocês comentassem sobre a valorização de um profissional baseado no número de seguidores do Instagram. Cara, muito doido isso, porque tem gente que tem um monte de seguidor e não quer dizer nada. Tem um monte de gente, eu tenho um monte de seguidor e não quer dizer nada. Claro que não quer dizer nada. O que quer dizer é o que eu faço na minha vida todos os dias do meu trabalho, é o caráter que eu tenho com os meus colegas, é o que eu faço com os meus alunos nos meus cursos, é o que eu faço para os meus pacientes. É muito mais do que o número de seguidores que eu tenho ou não tenho. Eu tenho muito seguidor porque eu sou muito antigo no Instagram, eu sei, e uma das coisas que eu sempre fiz foi oferecer conteúdo para as pessoas. E as pessoas seguem porque elas têm ali um artigo que eu vou postar toda semana. Então eu tenho uma parte do meu trabalho que é escrever para o Instagram. Então eu dedico tempo, horas do meu dia para isso. Porque eu tenho um ideal, eu acho importante, daí que vem um monte de paciente, é daí que vem alunos de curso. Então, para mim é uma ferramenta gratuita fundamental para o meu trabalho. Mas se quer dizer alguma coisa, não quer. O pessoal do Big Brother, lá outro dia eu estava lá no sítio e o meu sogro queria saber quem eram as pessoas do Big Brother, eu não fazia a mínima ideia quem era. E eu fui entrando para ele para saber quem era. As pessoas têm 9 milhões de seguidores, 11 milhões de seguidores. Então, é absurdo. Nossa, sua cara eu também fiz. E aí, o que quer dizer isso o que quer dizer para você? Gostando ou não gostando do Big Brother, das pessoas, sim ou não, mas elas são representadas pelo público por alguma maneira. Então, um seguidor, não sei se quer dizer muita coisa. Imagina, 11 milhões de seguidores. Eu acho que o fisioterapeuta aqui, que deve ter tem mais seguidores, deve ser o Gabriel Leão, deve ser um deles, que é um monstro. O cara é fera total. E assim, mas o cara trabalha no Instagram, ele produz conteúdo para as pessoas ali. Então é justo que as pessoas sigam ele. Agora, ele deve ter 100 e poucos mil seguidores. O cara tem 9 milhões. A Imagina. Manu lá tem 9 milhões, 11 milhões. Nem sei quem é Manu, mas eu sei que tem lá. É louco, né? Mas isso é um pouco da mediocridade, assim. Eu fico pensando assim, quantas pessoas que seguiriam, por exemplo, um Baden Powell e quantas pessoas seguiriam Aviões do Forró? Então, E aí eu fico pensando, né? olha lá. Ele tá falando aqui que o Fukuda tem bastante. Vários caras bons têm muitos seguidores. Que bom, eu torço por esses caras que tem muito seguidor. O problema é quando eu vejo o cara que é ruim ter muito seguidor, entendeu? A Manu tem 11 milhões de seguidores. A Manu do Big Brother. Eu acho que eu vou ser odiado, que alguém dessa live deve gostar da Manu, porque ela tem 11 milhões de seguidores. Você conhece a Manu? Sala, né? Alguém gosta da Manu? Eu posso falar mal dela? Alguém? Eu nem sei quem é a Manu, não vou falar mal da Tudo coitada bem. da Manu. Então, nem eu. Mas é 11 impressionante, milhões né, cara? é Assim. impressionante. É isso. Eu acho que talvez seja isso. Se a pessoa tem muitos seguidores no Instagram, é porque ela tem um bom trabalho de Instagram. Ela publica coisa. E tem pessoas que têm Olha lá, interesse, quem é Manu?
no que ela... O pessoal daqui, quem é Manu? Eu não quero nem saber, ele pode nem render isso. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas é impressionante, é isso. Alguma coisa as pessoas veem. Cara, eu não sei nem quem é Gabriel Leão, pra te falar a verdade, cara. O Fufuda eu Sério, conheci então no Cirne. conheça ele, que ele é um. Eu conheço o cara- Rodrigo Andrade, cara. Esse cara eu conheço. Ah, o Gabriel Leão é um cara feríssimo do joelho. Se você não conhece, Esse eu cara vou eu te não conheço. Eu não apresentar. conheço. Vou te apresentar. Mas tem muita gente muito boa que está sendo. Tem bastante seguidores no Instagram. Eu acho que não é uma medida para saber se o cara é um profissional, mas é uma medida para saber se o cara tem poder de influência, né? Isso, Pelo menos isso. influência digital. E eu acho que vale a pena a gente ir lá e olhar. O que eu fico pensando é o seguinte: da mesma maneira que o Léo ele tem uma preocupação em passar uma instrumentalização técnica para a pessoa ser capaz de identificar uma boa ciência de uma ciência que não está boa, uma ciência certa, uma ciência errada, cartesiana com aquela metodologia, eu acho que a gente tinha que também desenvolver a possibilidade de permitir que o fisioterapeuta também tenha senso crítico, de olhar e ver, cara, o que aqui é bom, o que aqui não é tão bom, o que aqui serve para me organizar, para me ajudar na minha clínica, no meu pensamento, e o que não ajuda, né? Claro. E não ficar só usando como medida o número de seguidores. Talvez esse seja um problema, né? Então não é porque a pessoa tem muitos seguidores que ela é melhor do que quem tem poucos seguidores, mas também não é porque ela tem muitos seguidores que ela é ruim. Todas as pessoas você pode extrair uma outra coisa boa. Se a única medida for o número de seguidores, aí eu acho que é o perigo. Então, se a gente dá a possibilidade de desenvolvimento intelectual um pouco mais aprofundado, naturalmente as pessoas chegam à conclusão de que, cara, ter ou não muitos seguidores não é a única medida que eu vou considerar. Exatamente. Mas, então, um conselho que eu dou para vocês que estão aqui nos seguindo, sigam esses professores que estão dando conteúdo, vamos fazer essas pessoas crescerem, dar valor para elas, incentivarem. Olha o exemplo da Ana Maria Siriani, que eu te fiz uma live com ela esses dias, ela é uma dessas pessoas mais respeitadas no mundo como pesquisadora, né, da USP em Ribeirão há muito tempo. E a gente tem que pensar que é muito bom ter essas pessoas, que elas poderiam estar lá na universidade, ganhando dinheiro, ela mesma falou, tendo meu dinheiro, tal, mas ela está ali para dividir conhecimento, né? Então a gente precisa enaltecer essas pessoas para que elas se sintam, já que elas não têm um ganho financeiro ali naquela ferramenta chamada Instagram, mas que ela tenha um outro ganho que é troca, aprendizado, reconhecimento. Tudo isso também gera outras coisas importantes para essas pessoas continuarem ali. Então, eu repito mais uma vez, eu torço para esses caras feras continuarem aqui, dando aula, ensinando, trocando. Você está dedicando 2 horas da sua vida para estar dividindo o seu conhecimento aqui, reflexão, para que as pessoas saiam daqui de uma outra maneira, eu também. Então, é uma ferramenta que a gente usa que pode ser muito bom, que é muito bom, né? Então, eu acho que não pode ser o único, mas que bom que essas pessoas estão aqui. E aí, o que eu tenho de falar para vocês é isso. Se você vê que é um filtro ruim, fuja, né? Fuja. Não dá ego para quem, né? E ao mesmo tempo, dê eco para quem está fazendo um trabalho importante. Está trazendo coisa que está fazendo a fisioterapia brasileira crescer. Porque, cara, a fisioterapia brasileira deu um salto gigante. Exatamente. Aqui, ó. O pessoal queria saber quem que era o Gabriel Leão, joelho com evidência. Anotei aí. Cara, foi bom, hein? Você quer fazer a última explanação final para as pessoas saírem daqui ainda mais reflexivas? Porque a quarentena é o momento para isso, né? Porque ela não tem classe social, ela não tem... ela tem idade, mas ela não tem idade para estar em casa, né? Então, assim, ela é o momento de estar junto com a família, ela é o momento de você ver que as coisas pequenas da vida, elas são importantes. Então, é um momento de reflexão, ponto. Como a gente vai sair dela, espero que o universo saia melhor, né? Que a humanidade saia melhor. Então, é todo o seu microfone para a gente encerrar o dia de hoje. Não, eu queria apresentar uma discussão
Mas assim, só apresentar mesmo para a gente não entrar muito no mérito dela, para a gente Se pensar. quiser, tem 40 minutos para Tem o bastante Instagram me derrubar de novo. Tem uma. Ih, olha Putz, só, Jéssica. agora a Jéssica falou que você vai ter que pegar o violão. Nós vamos. Eu vou pegar um vinho aí, que você tá com uma cerveja, eu vou abrir um vinho. Jéssica, um beijo. Beijo, Jéssica. Cara, tem uma. Bom, a gente já está preenchendo esse espaço que eu acho que é legal, que é da metodologia científica. Como a gente pode fazer para avaliar um bom fazer científico, né? Preocupado, né? Só que quando eu falo além da ciência, eu geralmente falo da filosofia. Eu não acho que a ciência é uma filosofia melhorada. Tem gente que trabalha essa ideia, né, de que a filosofia evoluiu e virou ciência. Isso é um equívoco enorme. A ciência está contida dentro da filosofia. Então a filosofia ela tem instrumental para avaliar como ela começa a ser feita, como ela tem sido feita, e quais coisas que surgiram pelo caminho que colocavam as perspectivas científicas em questão, né? Talvez o principal instrumental da filosofia seja uma coisa chamada epistemologia. Eu falo direto isso. E um dos melhores epistemólogos, ou uma das grandes referências da epistemologia francesa, chama-se Georges Canguilhem. Por que o Canguilhem é interessante? Porque o Canguilhem, depois já de ser um filósofo importante, já conhecido pela Academia Internacional, falando de epistemologia, representante da epistemologia francesa, ele fez um doutorado em medicina. E no doutorado que ele fez em medicina, ele estudou várias coisas e saiu com uma tese conhecida como o normal e o patológico. Interessante. E aí ele faz uma discussão sobre quais são os elementos que fazem a gente considerar o normal e o patológico. Então ele diz que não existe o normal e o patológico. Com toda a nossa tentativa de explicar, o que a gente chama de normal, na verdade, é só uma convenção. E aí ele vai trazer todo o instrumental de como que isso foi feito até o momento que ele fez a tese, e não mudou muito. Mas no meio dessa discussão, ele lançou um livro chamado Escritos sobre Medicina, que ele conjuga 5 artigos, e no artigo ele defende um negócio que eu acho que é interessante demais para a gente refletir, que é a distinção entre o técnico, médico e o curandeiro. Aí ele fala o seguinte: um médico, para ser médico, ele precisa fazer uma formação e ser aprovado pelas pessoas que organizam essa formação. Uhum. E como ele vai ser aprovado? Ele vai ser aprovado se ele responder as perguntas corretamente. E se ele aplicar a técnica tal e qual essa academia convencionou que ele fizesse. Então, para uma pessoa ser médica, ela precisa centrar todo o esforço dela no aprendizado da técnica. Para poder aplicar a técnica de maneira a seus pares não expulsarem da ideia dele de ser médico. Quando um curandeiro sagra-se curandeiro, ele o faz porque as pessoas que se curaram atribuem essa titularidade a ele. Então, a preocupação com o curandeiro é a cura. Então, o médico está voltado para os próprios médicos e o curandeiro está voltado para aquela pessoa que vai se curar. O que eu tenho a impressão é que a fisioterapia está crescendo e está naturalmente indo para o lado técnico. Ou seja, a gente está lançando cada vez mais dispositivo de fazer com que um fisioterapeuta tenha que se preocupar demais com aquilo que ele age. Todas essas ferramentas. E o curandeiro não. Ele se preocupa só com a pessoa. Será que superar essa ideia de que a gente precisa ter uma técnica para chamar de nossa, será que a superação dessa ideia não está na tentativa de se equilibrar entre o médico e o curandeiro do Canguilhem? Ou seja, claro, considerar o ponto de partida, mas considerar que tem uma coisa que é mais importante no encontro terapêutico, que é a pessoa que está sendo curada? Total, concordo. E na verdade está dentro de todo mundo, é a melhora do paciente, né? Tá todo mundo querendo isso, né? Não tem jeito. A gente só tá voltar para você, cara. a gente só tá meio perdido nessa história de que se eu tenho que usar, se eu preciso botar o nome,
se é melhor o seu ter a técnica ou o seu fisioterapeuta. Isso ainda está confuso na cabeça das pessoas. Concordo. Acho que nós vamos terminar com isso. Pronto. Demais. Legal. Obrigado, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos, pelas suas reflexões. Acho que é disso que a gente está precisando. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigadão pelo espaço aí, Rodrigão. Legal. Maravilha. Fechou. Ficam com Deus aí, Bom, gente. Um abraço para todos. Um abração. Valeu. Fica bem, cara. Já, já.